Bem-vindos ao maior canal de empreendedorismo e finanças do Brasil, no podcast comigo, Tainara Araújo. Eu pus aqui algumas coisas escritas aqui que eu achei lindas e vale muito a pena eu compartilhar. Sabe aquelas mulheres que te inspiram só de olhar? Que conseguem ser mãe, empreendedora, criativa, forte e ainda acham tempo para correr atrás dos próprios sonhos? Hoje eu tenho a honra de conversar com uma delas. Maravilha! Ela é designer de interiores, pilateira, corredora em construção, tá bom? E há 25 anos vive intensamente o mundo de imóveis planejados com a Decorata. Opa, tem 25 anos não, né? Isso, né? Maravilha. Só para saber se eu errei ou não. Mas além do sucesso profissional, é claro, ela é mãe de trio. É isso, né? Calafrio, é isso? É. Maravilha! E mostra todos os dias que é possível ser tudo o que você quiser ser. E nesse episódio a gente vai falar como transformar detalhes em identidade. De maternidade que é real, né? Para quem empreende com o coração, é claro. Como são os bastidores de tudo isso. Então, já quero dar um bem-vinda ao podcast a Rosana Nunes. Rosana, muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada, também estou feliz de estar aqui. Maravilha. E eu já quero começar o quê? Já te perguntar sobre essa ação, né, de ser patrocinadora da Maratona Internacional de Praia Grande. Como foi que começou isso? Me conta aí. A gente recebeu um convite, né, para entrar como patrocinador quando a maratona ela ainda estava nos bastidores, né? Estavam desenvolvendo o projeto. E daí, como eu corro, né? Sou a corredora em construção, meu marido já corre há alguns anos, então tinha a ver com a nossa vida, né? Então, a gente está muito focado nisso, a gente vai 3 vezes na semana, bem cedinho, acorda de madrugada para correr. Eita! Então, tem a ver conosco. E daí, pro branding da marca, é muito importante a gente estar exposto num evento como esse. Então, depois tivemos o convite para ampliar um pouquinho o nosso stand. Então, nós fizemos a área VIP para o pessoal lá da maratona. Convidamos alguns clientes, alguns parceiros para serem nossos apoiadores. E juntos fizemos aí um espaço lindo para os atletas e para todo mundo que passou lá pela maratona. Mais de 7 mil atletas inscritos, foi um evento muito grande para a cidade. Que maravilha! E fato, eu fui pesquisar, foi muito grande, foi gigantesco. Eu vou mostrar aqui. Esse aqui foi. Olha só, gente, que lindo! Essa foi a minha primeira corrida. Na verdade, eu acabei fazendo ela sem querer. Eu já estava correndo um pouquinho com meu marido, treinando. E aí ele falou, vai fazer uma provinha para ver se consegue. Aí eu fui para fazer 3 quilômetros, acabei fazendo 5. E essa foi aqui na Praia Grande também? Foi aqui na Praia Grande. É um circuito que é feito pelo governo do estado de São Paulo. É uma prova só para mulheres, para desenvolver essa questão da atividade física para mulheres. Que maravilha. Então, assim, é bem, bem especial, bem focado. Fala bastante sobre a questão da violência da mulher, o quanto é importante esse Sério mesmo? esse Eu também falo olhar. sobre isso. Sim, tem algumas palestras, algumas pessoas passam esse ponto de vista, né? Dão alguns toques, enfim, é um evento bem, bem especial. E daí foi engraçado porque eu fui para fazer a prova para 3 quilômetros e acabei fazendo 5. Conta aí como é que foi, conta aí. Eu achava que eu não conseguiria correr os 5 quilômetros, e aí nunca tinha feito prova, não estava preparada para aquilo, e aí perdi o retorno da caminhada quando eu vi a placa 2,5. Aí já era, né? Agora eu vou, então eu vou. Tinha que terminar. Aí, quando eu cheguei no quilômetro 4, meu marido me encontrou. Acho que ele pensou que eu tinha morrido, né? Foi me buscar. Mas eu consegui finalizar. Eita, chorei. Chorou. Porque dá aquela emoção, né? Opa, eu consegui, né? Finalizei. Sim, porque eu sempre quis correr, né? Eu tenho muitos problemas de coluna. Então, meu físio sempre falava, olha, não pode, o impacto é perigoso. E aí, quando eu falei para ele que eu realmente queria fazer isso, ele começou a fazer todo um preparo. Então, hoje, quem me coloca de pé é o meu fisioterapeuta. Ele sempre fala, quando for dar suas entrevistas, fala de mim. Que maravilha. Eu falei para você que eu ia contar do teu trabalho, é você que me coloca de pé, muito obrigada. Maravilha. E ele é da Praia Grande, então já fica... Há 5 anos que ele faz esse trabalho comigo. Então já fica aí, então, né? Quem está precisando, ó, já fica a dica. Que maravilha. Tem também essa aqui eu achei linda também, gente. Olha só. Que lindo. Essa é a da maratona aqui da Praia Grande, que foi esse domingo, dia 15. Foi, né, agora, né, no dia 15. Eu vou abrir aqui. Dá até medo de quebrar. Abre aí.
a conchinha, eles fizeram um especial pra Que prova. lindo! Olha só isso aqui. Olha, 5 quilômetros. Aí quem né, corre 10, recebe de 10, você falou assim que seu esposo correu 10, né? E ele ganha de 10. Isso. Lindo, amei. Coisa mais linda. Ou seja, é algo que é feito com carinho, né? Lindo. E aí, esse aqui, como é que foi? Então, os dois foi igual. Então, teve algo assim diferente. Não, Tainara, esse aqui foi de um jeito, já esse que houve agora no dia 15 teve algo assim de diferente. Teve a diferença com relação a gente ser patrocinador do evento e das pessoas, quando vem o patrocinador, terem só essa questão comercial. E daí, quando a gente fala que vai participar, que a gente vai correr também, aí tem aquele impacto. Ah, você vai correr também? Então, vê que tem uma coisa ali a mais, que a gente está envolvido realmente no evento por inteiro. Então, gera essa expectativa. Aí o pessoal começa a te cobrar, ah, mas você quer correr um tempo diferente? Qual que é o teu intuito? E aí, tanto eu quanto meu marido, dentro do que a gente faz, tínhamos nossas metas, né? O Gilberto queria correr os 10 quilômetros em menos de 1 hora. E eu queria. Menos de 1 hora? Uau! E eu queria Caracas. fazer os 5 em menos de 35 minutos. Caracas, Eu 35. tava ruim do joelho, eu não tinha conseguido correr na semana porque tava muito frio, e a correria com as Sim, crianças. tava frio. Então eu tava com medo de nem conseguir fazer. Então tinha essa questão da cobrança. E a prova tava muito lotada. Então, ali no meio do percurso, é aquilo da mente: não vou aguentar, vou parar, tá chegando, vou conseguir. E deu tudo certo. Deu Então, tudo certo. teve esse gostinho de ser a prova de verdade. Eu fui preparada para isso, né? De ter essa cobrança, de ter pessoas na expectativa de te ver ali fazendo aquilo, cumprindo aquilo. O meu Sim. físico que me preparou para isso, né? Então, Que na maravilha. segunda-feira, todo mundo ia perguntar: e aí, como é que foi? Então, eu não podia deixar essas pessoas na mão, vamos dizer assim, não podia decepcionar essas pessoas. E meus filhos também estavam me esperando, né? Então, quando eu cheguei, e aí, mãe, conseguiu, Ai, deu certo. que delícia, né? Bom isso, né? Demais, muito bom. Tem, assim, tem né, pessoas que preferem, de fato, fazer atividade ao ar livre. Pra você, qual foi o impacto, assim, positivo que teve na sua vida em iniciar? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Quando eu trabalho com vendas, a cobrança, para quem trabalha com vendas, a cobrança por resultado é muito grande. Então, chegou num momento que, mesmo fazendo terapia, eu estava vendo que a minha cabeça ela não esvaziava. Eu falava, falava, falava e não conseguia tratar as coisas que estavam me incomodando. Parecia que meu copo estava sempre transbordando. Cara, Então, eu acordava estressada, dormia estressada. Eu comecei a perceber que meu tom de voz estava muito alterado, que eu surtava por coisas que não tinham necessidade. E daí foi quando o Gilberto, que já corria, ele falou: vamos correr, vamos pra rua, não fica fazendo só exercício na academia, você vai ver que vai dar diferença. E daí, eu com medo de me machucar por conta dos problemas de coluna, fui caminhar a primeira vez. Quando eu consegui caminhar meu primeiro 1 quilômetro, eu sozinha ali caminhando, chorei, porque eu não acreditava naquilo, achava que aquilo não era possível. E vi que realmente tinha uma diferença. E daí, quando você começa a praticar com constância essa atividade física ao ar livre, parece que você já começa o dia mais leve. Então, hoje eu escuto os problemas e parece que eles não impactam em mim, sabe? Eu consigo lidar com aquelas coisas com mais leveza, com mais maturidade, porque eu já fiz a minha higiene mental. Então, acabou que aquele lodo, vamos dizer assim, que às vezes a gente fica por causa da correria do dia a dia e dos problemas incansáveis que a gente tem, algumas coisas que eu estava fazendo não estavam resolvendo, e a atividade ao ar livre resolveu. Mas só resolveu quando eu foquei em fazer direito, em acordar cedo, em me preparar para aquilo, e entender que aquilo era um compromisso comigo. Igual escovar os dentes, tomar banho, almoçar, jantar, dormir, eu tenho que correr. Aí começou a dar certo. que maravilha. Então, já diante disso aí, eu quero saber quem que é a Rosane quando ninguém está olhando? Ai, mãe. É, mãe. Tem que ser Maravilha. mãe. Maravilha. E qual que foi o momento, assim, desafiador para você nessa jornada entre ser mãe e ser empresária? As coisas com relação ao empresariado, elas foram acontecendo. Eu já trabalhava com móveis planejados há muitos anos. Daí foi quando o Gilberto sugeriu da gente abrir a empresa. Então, inicialmente, ele não trabalhava comigo, eu fui trabalhar sozinha. E aí a gente foi tocando a empresa, ele em paralelo com outro emprego que ele tinha.
E depois de um tempo, eu engravidei da Sara. Foi um processo para eu conseguir engravidar da minha primeira filha. E aí coincidiu que todas as minhas gestações foram em momentos que eu estava ampliando a decorata. Não E brinca. sim, todas as gestações. Então, quando a Decorata iniciou, nós tínhamos só um escritório, era um formato estúdio, sempre no mesmo endereço que nós estamos hoje, que é no Boqueirão. E daí, quando eu ampliei esse estúdio para se tornar uma loja, eu engravidei da Sara, tanto que eu já estava grávida e naquela correria da obra, de entregar em prazo, porque a gente sempre define prazo, eu estava grávida e não tinha percebido. Até um dos rapazes que trabalham comigo falou: tem pãozinho nesse forno. E Não eu, não, brinca, imagina. Eu estava de imagina. 3 meses já grávida Não e brinca, nem tinha nem percebido, porque estava tão na focada na correria na ali, ampliação. focada no que você estava ali, né. Sim, nem dei conta. E aí fiz a segunda ampliação da loja, que é para a metragem quadrada que ela tem hoje, de 200 metros, e o Gilberto estava vindo para trabalhar comigo. Eu engravidei do meu segundo filho, que foi bem pertinho, assim, com 2 anos de diferença, eu engravidei do João. E aí, quando a gente fez a nossa terceira obra, que foi quando a loja ela completou 10 anos, nós fizemos uma nova identidade visual para a loja, transformamos a fachada no que ela é hoje. E daí eu engravidei da minha terceira filha, que foi ali no pós-pandemia, né? Engravidei da Ana. Ivo, você acha que isso tem alguma ligação ou então não? Ah, pra mim, Tainara, isso foi só, foi porque houve mesmo, ou então você acha que tem alguma coisa assim por trás? Eu digo no sentido de espiritual. Você acha que tem ou então não? Eu acho que é um crescimento, né? Então, acho que ali naquele momento tudo estava expandindo, né? Então, Expandindo. abriu ali, né, o portal. Você quer Sim, crescer? Então, vamos crescer em todos os sentidos. E maravilha. daí o desafio foi justamente esse, porque eu tinha que dar conta de todas essas coisas, né? Eu tenho uma equipe hoje que conta comigo. E daí eu tinha que também cuidar de um bebê, tinha que fazer um bebê, botar esse bebê no mundo, amamentar. Sim. Então, tive que dar conta de todas essas coisas. E aí, em muitos momentos, a gente acha que não vai dar conta, que vai desistir. Mas deu tudo certo, sempre dá, né? Que maravilha. Sim, sempre dá. E eu sempre, escuto o quê? Que é sempre quando vem um filho, parece que a vida ela vai mudando. Você vai subindo cada vez mais né, degraus. Eu escuto muito isso de muitas pessoas. Até falo assim: "Tainara, a minha vida mudou após o meu primeiro filho. Após o meu segundo filho mudou muito mais". Eu acho isso muito legal. Eu acho que tem sim uma ligação, isso é maravilhoso, realmente, de ampliar. É bom. Essa sua parte de designer, ela veio por qual motivo que você quis, "Bom, eu vou estudar designer Na de verdade, interiores"? quem viu essa aptidão é muito curioso, porque foi uma professora de geografia. Conta essa história, como assim? Eu estava, acho que no 8º ano, hoje vai até o 9º, né, o Fundi 2, mas na Isso. minha época era só até o 8º ano. E aí a gente tinha algum trabalho para fazer, não me recordo exatamente o que era. E daí eu fiz uma maquete, na época, essa questão dos emissários da praia estava muito em alta, acho que tinha acabado de finalizar a construção. E daí o meu projeto, eu fiz a orla da praia, fiz uma maquete da orla da praia com os emissários, fiz um projeto. Eu achei umas coisas do meu pai tinha feito também curso de projetos numa escola em São Paulo, e daí eu achei uns materiais dele, fiz essas plantas, assim, da minha cabeça mesmo, Foi surgindo e tu foi fui fazendo. fazendo. Criatividade. Exato. E Maravilha. aí a minha professora de geografia, quando ela viu isso, ela falou: "Rosane, você precisa focar nisso, você tá perdendo tempo ficando aqui nessa escola". E daí ela me sugeriu fazer um curso técnico em edificações. Na época nós não tínhamos as ETECs igual nós temos hoje, diversas unidades, né, temos inclusive aqui na Praia Grande. Sim. Então, ela me sugeriu para fazer na ETEC em Mongaguá. Eu não sabia onde era, como chegava. A gente não tinha internet a fácil acesso como é hoje. Eu tive que pegar ficha telefônica, ligar no orelhão. Não brinca. A telefonista que me falou onde era a escola técnica. Enfim, fiz o vestibulinho, passei, entrei na escola e daí eu cursei edificações nessa escola. E daí eu passava na frente das lojas de móveis planejados, e aí eu falava pra minha mãe: "Ó, vou trabalhar numa loja dessa". E a minha mãe olhava pra minha Nossa, cara e falava: "Ai, tá bom". tu já sentia já que era algo seu mesmo, Sim, já eu fazia falava: "Ah, parte de você. sim", eu vou trabalhar numa loja dessa. E aí quando eu estava no meu último semestre, eu, escondida, não contei para os meus pais, imprimi uns currículos contando ali dos meus cursos,
E aí fui a pé entregar nas lojas de móveis planejados. E eu fui chamada. No meu primeiro currículo Caracas. que eu entreguei, eu fui chamada para trabalhar. Na ocasião, a dona da loja, né, viu o currículo e falou: "Olha, é uma menina nova, tá formando agora, então vamos pegar ela para trabalhar, para ensinar, para formar do zero". E daí eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu tinha 17 anos, 17 17 anos, anos, novinha. e trabalhei lá por 5 anos. Então foi lá que eu aprendi muito da base, né, que eu tenho para o que eu realizo hoje. Então, comecei lá do zero, aprendi com eles Que durante 5 anos. maravilha. E como é que foi o seu primeiro planejado? Como é que veio? Como é que foi que surgiu? Falou: "Ó, isso aqui é teu, é você que vai fazer", e você: "Uau, vamos embora". Me conta aí como é que foi. Eu peguei um período, né, pra treinar, então eles: "Olha, Rosane, agora você vai acompanhar os vendedores, vai fazer medição, vai acompanhá-los fazendo o projeto. Então faça isso por 3 meses, vai aprendendo, e aí finalizando esse período de experiência, daí você vai ter os seus próprios clientes". Só que em 15 dias eu já ficava andando pra lá e pra cá e eu já não aguentava mais ficar olhando as pessoas trabalhar. E aí eu falei para o meu chefe na época: "Eu posso já atender o meu primeiro cliente?". Aí ele falou: "Você quer? Tem certeza?". "Sim, tenho, já sei o que tem que ser feito". E daí em 15 dias ele já me liberou para trabalhar, e eu já comecei a atender os meus clientes. Aí claro, tinha uma pessoa que ficava ali para dar um apoio, porque não tinha experiência, né, era meu primeiro trabalho, então a empresa também precisa dar essa retaguarda. Sim, Então tinha uma pessoa ali para dar essa retaguarda, mas aí logo eu já estava trabalhando sozinha, já estava dando conta dos meus próprios clientes, no que atendimento, enfim, tudo. que maravilha, isso é muito bom. Eu vi que o quê? Que tem muita diferença, né, de um lugar que ele é planejado por alguém que já tem conhecimento, de uma pessoa que assim: "Ah, eu vou fazer porque eu quero". Eu tenho uma amiga minha, se chama Pamela, a gente tem amizade desde os 15 anos de idade. E, a casa dela ficou outra casa quando ela chamou alguém especialista. Sabe assim, parece até que colocaram outra casa na casa dela. Eu falei: "Gente, isso é um dom, não sei, o que isso é maravilhoso, isso é lindo". Ficou muito lindo. E isso tudinho, se aprende, lá você estudando, tem muita coisa, ou então realmente aprende a grande parte só na prática. É um Na prática que É um vai. pouco de cada, é um pouco de cada. Porque, assim, a teoria a gente vai aprender em faculdade. Então, fazer projeto, questão de medidas, de normas técnicas, alguns padrões, eles são necessários de serem seguidos, tem as questões legais, enfim. Tudo isso a gente vai aprender ali estudando, vai aprender na faculdade. Só que aí tem muita coisa que é na prática, porque o papel, a gente sempre fala isso, o papel aceita tudo. O programa 3D, ele aceita tudo. É o único lugar onde 2 corpos ocupam o mesmo espaço. Sim. A gente Eu vi já, nossa, eu acho maravilhoso ficar vendo aquilo, muito bom. E daí quando a gente vai executar esse trabalho, quando coloca ele para acontecer de verdade, tem muita coisa além daquilo que você precisa conhecer. Então, quando você vê um móvel planejado, você não tem noção que você precisa conhecer de hidráulica, de elétrica, de gesso, Não de brinca. porcelanato, de MDF, de ferragem, de vidro. É muita coisa que a gente precisa saber. Então, assim, a questão da construção civil, você precisa ter conhecimento como um todo, além de ter conhecimento de imobiliário. Porque muitas das vezes a gente desenha uma peça e ela não é possível de ser executada. Ou ela é executável, mas ela vai durar quanto tempo? Hoje, o produto que a gente revende lá na Decorata, ele tem uma garantia completa de 5 anos. Então, eu até posso fazer ali a peça que você está me pedindo. Mas será que durante 5 anos aquilo vai dar certo? E eu não vou vender um móvel para durar só 5 anos. Eu vou vender um móvel para ele durar 20 anos. Para valorizar o teu apartamento, valorizar a tua casa. Tem que valer a pena o investimento. Então, é aonde a gente precisa ter muito conhecimento sobre aquilo. Todo mundo trabalha dessa forma? Com certeza não. Muita gente acaba no mercado de imóveis planejados, porque entende aquilo como rentável, porque é um investimento alto para você mobiliar a tua casa, mas pode ver que eu não falo sobre compra, eu falo sobre investimento. Investimento. Então, ali é uma escolha que você faz e é uma escolha de vida. Então, você vai comprar um planejado hoje, daqui um mês você não vai comprar outro, daqui um ano também você não vai comprar outro. Às vezes você vai ficar com aquele planejado tua vida inteira.
vai vender o imóvel com aquele planejado. Então, aquela compra ela tem que ser uma compra certeira, consciente, responsável. Eu não consigo falar para o cliente, vai dar certo, sendo que não vai dar. Porque eu acho que essa é a minha ética. Eu preciso vender uma coisa que eu confio. Eu só consigo vender para o meu cliente uma coisa que eu sei que vai dar certo. Então, é onde a gente precisa ter esse conhecimento. Que maravilha, é bom demais ouvir isso. Então, já partindo já para a empresa. O que ninguém vê nos bastidores da Decorata, mas que funciona, tipo assim, ninguém vê, mas isso aqui funciona. Funciona com certeza. Processos. A Decorata, como tem 13 anos, tem diversas coisas que ali no dia a dia a gente já desenvolveu e não deu certo. Então, tem uma série de processos que hoje eles existem, não porque eu quero, ou porque alguém ali na empresa quer, é porque a gente já tentou fazer de outras formas que não deram certo. Então, a gente desenvolveu um modelo de trabalho que ele é nosso. Inclusive, a gente tem hoje uma rede interna da loja que todo mundo que entra tem que receber um treinamento para poder seguir aquele processo, que é o que vai dar segurança para o nosso cliente lá na frente. Então, eu tenho uma padronização de atendimento, eu tenho uma padronização para elaboração de projeto, para escutar tuas dores, para entender os teus sonhos, como eu devo me comportar na resolução dos problemas, porque problemas existem, a gente não tem como impedi-los, e não ficar bufando e reclamando. Sim, A gente tem uma oportunidade muito grande quando tem um cliente ali na nossa porta. Esse é o, é o, maravilha. é o material incalculável. Então, essa parte dos bastidores que a gente desenvolveu, e eu fico com a equipe de venda por trás e corpo a corpo para que elas realizem esse trabalho é muito importante. E aí, na outra ponta, eu tenho o Gilberto, que ele cuida da parte de pós-venda. Então, depois que está tudo implantadinho na fábrica, tudo pronto, o material vai chegar na nossa logística, aí é o Gilberto que entra também nessa operação para fazer acontecer na casa do cliente. Então, hoje, o que ninguém vê e que dá certo são esses Esse processos que processo. nós desenvolvemos. Que maravilha, que coisa linda. Muito bom isso. Eh, uma pergunta, sabe, assim, que eu estava lá, sabe, em casa, assim, eu falei: que pergunta que eu vou fazer pra ela, assim, algo, assim, bem diferente, que seja mais profunda", e eu veio um aqui. Qual foi o maior não que você já levou, que te levou pra um sim ainda maior? Me Puxa. fala aí, me Vamos conta ver. aí. Eu acho que com a própria Decorata mesmo, quando a gente resolveu que ia abrir a empresa, a gente teve um pouco de dificuldade para encontrar o imóvel para poder abrir a empresa. E daí a gente viu um lugar, gostou bastante, viu um outro, gostou bastante também, e não dava certo, esses imóveis não davam certo. E aí, se eu não tinha o endereço, eu não conseguia abrir a empresa. E daí a minha contadora falou que tinha um imóvel que ela achava que podia dar certo. E ela ia resolver 2 problemas, digamos assim. E era o quê? O cliente dela queria alocar esse imóvel, mas não achava ninguém bacana, de confiança, e daí foi quando ela levou a gente para onde é a Decorata hoje, só que não era a loja, era o estúdio, né, era a parte de cima só do imóvel, é um prédio, eram 2 salas, então era só a sala superior. E daí quando a gente entrou lá, era o formatinho que a gente queria, o formato acolhedor, ia dar super certo, eu conseguia trabalhar sozinha. Então acabou que aqueles nãos que a gente recebeu ali, é porque estava guardado uma coisa certa, tanto que a gente está lá há 13 anos. E aí o imóvel de baixo deu certo, o imóvel do lado deu certo, então a gente ainda conseguiu, dali daquele começo, expandir sem sair da onde começou. Que maravilha, né, ou seja, né, tem muita das vezes que, a gente recebe um não, e ao invés de saber por quê, "Poxa, né, por que que eu tô levando esse não?" Tem, né, algum motivo. E tem uma frase, assim, que eu acho bem legal que fala assim, né, eh, que o que falam para você vai depender muito com o que você vai fazer com aquilo. Ou seja, tem pessoas que levam um não, pronto, já era. Eu acho que não é pra poder ser, então já vou desistir. E tem pessoas que levam um não, 2 nãos, ou então diversos não, e falam assim: "Não, eu vou até dar certo". Isso é muito bom para quem tem realmente esse pensamento de empreendedor, de empresária, de, sabe, de querer: "Opa, vou aqui, vou pra cima".
Muito bom isso. Para quem trabalha com vendas, o não, ele é o teu norte. Então, tem vezes que eu preciso dar nãos e tem vezes que eu preciso receber esses nãos. E é exatamente isso que você disse, é o que fazer com esse não, é como lidar com esse não. Eu posso resignar, posso chorar lá no meu travesseiro, ou eu posso transformar esse não em um combustível. E não é todo mundo que precisa comprar, mas eu preciso vender todos os dias. Então é aonde a gente tem que decidir. Ou eu vou pra cá chorar, ou eu vou pra cá trabalhar. Maravilha. Na sua visão, se a Decorata ela fosse uma pessoa, que personalidade ela teria? Ai, a minha. A tua? Então me fala aí, então. Então me conta. Me fale. Me diga que personalidade é essa. A Decorata, ela é feminina, é uma mulher, a gente fala, né? A Decorata. E aí, se a gente for traçar um perfil, né, para as nossas clientes, então ela é uma mulher aí de 30, 50 anos. A maior parte das mulheres que são as nossas clientes, elas têm essa idade. Claro que tem os rapazes também, enfim. Mas é o toque feminino, é o cuidado. Então, hoje, por exemplo, o nosso time de vendas, ele é formado exclusivamente por mulheres, são só mulheres que atendem, porque a mulher, ela tem esse olhar mais amplo, né? A gente tem essa visão periférica, né? Sim. E aí a forma de escutar, a forma de responder, a forma de acolher, tudo isso é importante. Então, por isso que a Decorata, ela é uma mulher. Eu tenho essa preocupação. Então, vou te dar um exemplo. Na semana passada, uma série de coisas para resolver, porque a gente tinha o stand da maratona para montar, os meus filhos tinham festa junina na escola, e a semana inteira de vendas para correr atrás. E daí meus filhos tiveram uma excursão e a coordenadora da escola me chamou para eu ser o contato com as mães, porque aí ela mandava onde eles estavam durante o passeio e eu avisava as mães do grupo da escola. Que maravilha. Aí a minha social media falou assim: Fala. é sério que você, enquanto tá aqui trabalhando, fazendo isso, você ainda é o contato do grupo de mães? Aí eu, sim, mas por que, Rosane? Ah, porque alguém precisa fazer isso, então eu tô ajustando, né? Tô ajudando. Então, eu acho que essa questão multifacetada, ela é da mulher. E quem vende móveis planejados precisa ser dessa forma, né? A gente precisa equilibrar vários pratinhos. Então, por isso que eu falo que se fosse traduzir numa pessoa, seria eu, porque eu posso estar lá no meio de um terremoto. Se você falar, Rosane, segura aqui pra mim, eu vou segurar. Mesmo que Maravilha. eu esteja sendo levada pelo terremoto. Muito bom. E de fato, é isso aí que você falou, que a mulher ela tem essa visão. Isso é comprovado cientificamente na neurociência também, que a mulher tem essa visão. Desculpa, né? Ao marido dela que tá aqui, tá bom, né? Desculpa, mas de fato, é realmente comprovado isso mesmo, que a mulher tem essa visão que consegue fazer várias coisas. É claro que tem que ter, né, aquele limite, senão a gente, né, Pifa? pifa. Sim. Tem que ter aquele, né, limite. Mas a gente consegue realmente fazer muitas coisas, muito mais do que os homens. Mas os homens, né, estão aí pra glória de Eles Deus. são bons em outras coisas. Isso! Deu impulsionar ainda mais, assim como foi, né, na corrida, né, para Sim. você. Foi ele que te falou, né, vamos, vai lá. Maravilha. Falando de escola, de filhos. Ou você acha que a maternidade te fez mudar a tua visão de como empreender? Ou então a tua visão do começo, antes de você en- engravidar, ela é ainda até hoje? Não. Antes de você ser mãe? Não, eu fiquei mais tolerante, fiquei mais compreensiva. Isso tudo vai mudando um pouquinho, né? Claro que assim, eu acredito que tenham pessoas que têm os filhos e que realmente não mudam. Mas hoje tenho 3 crianças, né? Então a gente precisa mudar alguma coisa. Então, hoje o meu tempo, quem cuida da rotina da Rosane, a minha prioridade são as crianças, depois a loja, e aí o que sobra de tempo é meu. Então, não tem como falar que a chegada deles não mudou o meu ritmo de trabalho ou a forma como eu lido com o trabalho. E teve, claro, né? Tem muitas das vezes os momentos em que é difícil para mim também trabalhar. A minha filha mais nova tem 3 anos e ela pede para mim, mamãe, não vai trabalhar amanhã.
Ou muitas vezes eu tive que sair escondido porque ela chora, porque ela tá vendo que eu tô saindo. Ela fala, ai, mamãe, eu adoro quando você tá aqui comigo e me abraça. Então é muito difícil escutar isso e mostrar pra criança o porquê que eu tenho que ir trabalhar. Porque pra criança não importa que você tá indo trabalhar porque você precisa do dinheiro pra pagar a casa que ela mora. Ela quer a mãe. Se a mãe tivesse R$ 1 no bolso, tá ótimo. Ela não tem noção dessas coisas. Então, construir esses valores na cabeça da criança, de forma que ela entenda e que não doa, que ela não sinta a falta da mãe, é muito difícil. Então, a gente precisa buscar as ferramentas para isso, amadurece com isso, e aí, por consequência, o meu trabalho se tornou o quê? Um trabalho mais eficiente. Então, quando eu tô ali na loja, aquilo tem que funcionar muito bem. Então, eu ensino isso para minha equipe, que o retrabalho, ele é muito pior do que você fazer um trabalho mais demorado, mas bem feito. Porque às vezes você faz ali uma coisa meio improvisada, rápido. Ah, tô com pressa porque eu tenho uma outra coisa para fazer. Aquilo fica Aí, mal mal feito. feito. Tem retrabalho. Uhum. Então é melhor você focar naquilo, fazer completo, dar o show e aí finalizou, teu trabalho tá pronto. E daí eu consegui ir pra casa tranquila. E aí ser um show lá com as crianças também, né? Que maravilha. Já teve algum momento, assim, em que você pensou em em né, existir? "Ai, olha, eu tô pensando", já passou, assim, na sua cabeça ou então Quando eu tive a Ana, porque em todas as minhas gestações eu fui com as crianças trabalhar, né, então com a Sara, levei a Sara pra trabalhar comigo. ah, você levava Levava, junto. levava. Aí o João também, mesinho, já levava ele pra loja comigo, tinha até o bercinho já dele lá Que na loja. maravilha. Era na época o lançamento daquele desenho O Poderoso Chefinho, Aham, e ele era muito sim. parecido com o chefinho, porque ele é Que bem galego, lindo. carequinha, né. E aí eu trabalhava com ele no meu colo, e aí os clientes falavam que ele que ia dar o desconto, que ele era o chefinho. Muito bom, olha, muito bom. E daí, quando eu tive a Ana, já era um outro momento da empresa, né? A gente já estava ali com a loja há 10 anos. Então, a minha programação era de conseguir ficar com ela em casa, né? Até porque era pós-pandemia, então a questão da saúde também estava mais delicada. Então, o meu foco era ficar em casa com ela. Mas acabou que eu precisei ir para a loja. Eu tinha que ir lá, precisava estar com a minha equipe, porque a equipe sentiu a minha saída. E daí foi quando o Gilberto falou: Rosane, você precisa ir para a loja para cuidar de vendas. Eu não sou vendedor. Então, eu sou um bom pai e eu acho que eu consigo cuidar da nossa bebê. Então, você vai para a loja, você vai realizar teu trabalho, vem para casa só para amamentar, porque eu não tenho peito, isso eu não consigo fazer. Então, trabalha lá, porque isso é nosso, a gente não pode perder. Então, foi um momento que eu achei que eu ia conseguir ser só mãe. E daí eu vi que não tem como eu separar a Rosane mãe da Rosane empresária, da Rosane vendedora. Eu não consigo separar isso. É igual a cabeça e o corpo. Você consegue soltar um do outro? Não, não tem como você separar CPF de CNPJ, não dá, de Não fato. dá, não tem como. Então ali era um momento que eu estava prestes a desistir, porque eu queria a minha filha, eu queria ficar com ela. Eu tinha me programado para aquilo. E daí eu ia ter uma perda muito grande, seja daqui ou seja de lá. E aí foi quando o Gilberto falou: você não vai ter perda nenhuma, a gente vai cuidar dela e ela vai entender que a mãe dela fez isso por conta da família. E tá tudo bem, vai lá. E deu certo. Então eu e o Gilberto, a gente é uma dupla mesmo, além de marido e mulher, Sim, estamos casados há 18 anos, mas a gente é muito parceiro. Então, quando um tá caindo, o outro vai lá e levanta, isso é e, muito bom. e assim vai. É muito bom. Então foi isso que te manteve de pé? Foi Foi. a foi a foi ele ter vindo e te falar: "Olha, eu vou te dar esse apoio. Sim, Vai lá que eu fico aqui, só vem aqui porque eu não vou ter leite aqui pra poder amamentar". é porque é uma quebra de paradigmas, né? Você vê o pai mandando a mãe ir pra rua trabalhar. Porque o que a gente conhece na nossa sociedade Sim. é o pai que vai para ganhar o dinheiro e a mãe é que fica em casa. E aí ele inverteu isso para desassossego do patriarcado, né? Falou: ó, a Pro mãe. bem de vocês, né. Exatamente, ó, a mãe vai lá, a mãe vai trabalhar porque a mamãe é boa nisso, a mamãe garante isso, mas eu sou um bom pai, porque Que ele é o pai maravilha. que cozinha, ele é o pai que lava, ele é o pai que troca a Olha, fralda, que faz tudo. que Então a maravilha. gente vê que a construção da família, essa base de família, ela é muito importante. Não tem a ver com ser homem, ser mulher, ser mãe ou ser pai.
tem a ver com ser família, Família. de estar junto. De tá junto. E eu vejo demais isso, né? Não somente de pessoas que vêm aqui, mas também de vídeos que eu assisto. Que quando um casal ele está em um único propósito, é 100% de dar certo. De certeza de dar certo, assim. Pra dar errado é não. E isso é bom demais. É bom demais porque, te fez, não estar tão não é que a gente que amanhã a gente se desliga, né, mas: "Opa, eu sei que eu tenho ali, né, eu vou poder isso, cegada, que eu vou ter ele ali". E essa visão dele foi muito bom. É muito difícil um homem, né, ele porque, eh o homem tem muito de, né, de deixar o seu ego, né, Sim. e ele eu creio que ele teve que abrir, né, "Não, eu vou ficar e você é ótima nisso, vai lá que eu fico aqui". Isso é maravilhoso, Sim. ouvir isso, casal muito bom. Como é que foi que surgiu o nome de Ecorata? Da onde é que veio? Foi o Gilberto que teve a ideia. Ó, que maravilha! Conta aí como é que foi. A mente criadora, né, ele que teve a ideia da empresa. Falou: "Olha, Rosane, abre o teu escritório, né, abre a tua loja de imóveis planejados, você trabalha bem com isso, né, já tem um know-how aí, já são De muitos 12 anos anos, trabalhando com sim. isso, né, então vai dar certo, vamos desenvolver aí um formato que você consiga dar conta". E daí não tinha nome, eu falei assim: "Nossa, não sei qual o nome". Aí ele falou assim: "Não, Decorata". E assim, sem 2 T's, sem nada diferente, nada enfeitado, Decorata mesmo, em caps lock, e é assim que a gente vai Mas assim, o colocar. Gilberto veio assim do nada assim? Vai ser esse ou então tu pesquisou? Gente, tô falando aqui, tá bom? Pra poder ninguém achar que eu tô falando, é porque ele está aqui, viu? Como é que foi? Tipo assim, veio na mente Não, então, Decorata. precisava ser um fácil, né, Aham, pegar móveis. Elas criam um nome complexo, aham. compostos, até aí Olha que eu maravilha. pensei também, como é que a pessoa vai pesquisar na internet? Se eu fizesse um nome muito, ia ficar difícil pesquisar na internet. Então eu falei, vamos simplificar, um nome fácil de pesquisar e que Decorar, de fosse achar, simples de muito encontrar. bom. Então a ideia Agora foi essa. agora você repete mais ou menos o que foi que ele falou, que o pessoal lá não ouviu ele não. Você tá ouvindo a gente, repete aí mais ou menos o que foi que ele falou. A gente precisava de um nome que ele fosse simples, fosse fácil, que remetesse à decoração, a móveis planejados e que facilitasse ali a busca na internet, que não fosse um nome composto. Então, Decorata, nome simples, em português mesmo, né, na verdade é italiano, né, mas que a gente não adicionasse Ys e T's, enfim. Isso facilitaria ali na hora até de redigir um e-mail, né, porque a gente precisa colocar o endereço. Então foi da onde ele tirou essa escolha. Que maravilha, muito bom. E é de fato, é muito fácil de se decorata, Sim, rápido, né, fácil. muito fácil e é muito fácil de se achar, de memorizar. Sim. É muito bom, isso aí é muito bom, hein. Os clientes quando fazem orçamento conosco e fazem com outras lojas, eles não lembram os nomes das Das outras outras lojas, mas eles lembram de o você nome da gente. é isso por isso que quando eu vi o nome, eu falei: "Já vi esse nome, já vi esse nome em um lugar". Você falou: "Tá, então é lá mesmo", que eu já vi. Qual é a sua maior fonte de força quando o mundo parece assim, sabe: "Poxa, hoje eu não tô bem", entendeu. Porque tem dia que a gente não sabe, principalmente mulher que tem, hormônios, e assim vai, sabe, são, né, diversas emoções que ocorrem às vezes. Me fala aí, qual que é a Acho sua que maior fonte de força? eu não tinha noção do que poderia ser uma fonte de força, mas quando a gente estava ali no momento da pandemia, que a gente se deu conta de que ia ficar trancado dentro de casa, ia ficar mesmo por um bom tempo, que fechou tudo de verdade, eu fiquei bem deprimida, fiquei bem mal, porque eu não sou uma pessoa de ficar dentro de casa, né, eu sempre trabalho desde muito cedo, então ficar trancada em casa sem acesso a nada, aquilo começou a me deixar mal. E tinha dias que eu acordava e você não tinha perspectiva, né, porque
vai abrir alguma coisa, vai mudar alguma coisa, vai sair uma vacina do nada. A gente tinha zero perspectiva, só a gente morrendo, enfim. E daí eu escutava a risada da Sara e do João, não tinha a Ana ainda, eu escutava as risadinhas deles. E daí eu pensava, poxa, tenho que levantar da cama, não posso ficar aqui por causa das crianças. Então, ali que eu fui me dar conta de que era por eles, né? É por eles. Então, acordar, levantar, eu querer cuidar da minha saúde, eu querer me movimentar para poder ficar mais tranquila, ficar mais bem preparada para lidar com as situações. É para isso, é por eles, é para eles. Que maravilha, bom demais, né? E de fato, teve muitas pessoas que desencadearam muitas coisas na pandemia. Teve faz uma semana, se eu não me engano, né, Má? Veio aqui um casal de atleta. Ele falou assim que a depressão pegou ele foi na pandemia. Mas foi uma profunda mesmo. Ou seja, a gente não tem a noção, muitas vezes, né? Eu vou te falar assim, né? Eu não tenho a noção do quanto que fez, o quão impactante foi para muitas pessoas Sim. esse período. E sempre tem algo assim que você vai olhar e falar, não é isso aqui que vai me dar força para ficar de pé todos os dias. A Decorata fato. mesmo ficou 96 dias fechada. Fechada totalmente. Fechada, totalmente fechada. E mesmo nesse período nós conseguimos manter todos os todos os colaboradores. Nós não desligamos nenhum. Todos continuaram com a gente. Então nós desenvolvemos ali um formato de trabalho que dava para manter com eles. E aí, aos poucos, conforme tinha aquelas faixas, né? Pode trabalhar 1 hora por dia, pode trabalhar 2 horas por dia, tantas pessoas por ambiente. Tem que usar luva, tem que usar máscara. E aí, a gente ia desenvolvendo esses formatos para poder voltar ao trabalho. Mas a loja ficou fechada 96 dias. Então, passar por tudo isso e a loja não ter diminuído, a loja não ter demitido ninguém, a loja não ter quebrado, muita gente quebrou. E a gente fortalecer os nossos valores. Isso é muito, muito importante, né? Porque a gente está em 2025. Uma empresa que tem 13 anos, ela passou por alguns momentos de instabilidade, crise política, econômica, e a gente não ter retrocedido, isso é uma vitória. Então, a pandemia, eu acho que ela foi esse divisor de águas. Muita gente tinha que encerrar ali mesmo a trajetória, encerrou, e muita gente se fortaleceu e cresceu com aquilo. Mas essa questão da saúde mental impactou todo mundo, né? Todo mundo sofreu. Sim, todo uns mundo mais, sofreu. outros Outros menos, né? sim. Mas todo mundo sofreu. Não tem como passar ileso por aquilo. Não, Né? é isso mesmo. Não teve como não. E eu me recordo que falaram algo assim que eu vi de fato, que saiu dinheiro da mão de muita gente e foi para a mão de outras pessoas. Teve um caso de um rapaz dos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que é isso. Ele. Porque lá, né, eles têm tem muito de ter lanchonete de estrada, né? Lá, né? Tem muito disso, então de né, frango no potão, assim, né? E aí na né, pandemia fechou e ele não queria mandar ninguém também, sabe? Embora tinha todo mundo ali como família, todo mundo ali como família. Daí ele pensou em quê? Eu vou comprar uma máquina de fazer máscaras para não quebrar a empresa de lanchonete aqui, para não também demitir vocês. Foi ali que ele começou a fazer dinheiro de verdade. Olha. E ampliou ainda mais, ou seja, olha só, né? Mudou muito a mente de muita gente. Sim. Na pandemia, né? E pós também. Sim. Né? A gente precisou mudar muita coisa, né? O quê? No pós-pandemia. Teve uma coisa que aconteceu na pandemia que a gente não tinha como não lançar mão daquilo, que é o atendimento online. Então, todo mundo foi trabalhar home office, né? Então, o online, ele era o novo normal, né? Era o padrão que a gente tinha ali para poder trabalhar naquele período. Mas, para venda de imóveis planejados, a gente definitivamente viu que não funciona. Porque eu vendo produto. Então, o meu cliente, ele precisa ver, ele precisa tocar. Uhum. Abrir, fechar.
Hoje, os dispositivos eletrônicos, por mais que a gente tenha muita tecnologia envolvida, nós não temos ainda a cor fiel. O meu equipamento é um, teu equipamento é outro, a conexão de internet minha é uma, a sua é outra, e daí é onde a qualidade daquilo vai se perdendo, e daí vai ficando o quê? Coisas em aberto. E daí, muitas das vendas que a gente fechou de forma online, o cliente ficou com muitas dúvidas que nós não teríamos deixado em aberto se tivesse feito o atendimento presencial. Então, isso é um dos valores que a pandemia trouxe para a Decorata. A gente entende que, para a venda de imóveis planejados, a venda online ela é ineficiente. Ela pode acontecer? Ela pode acontecer. O cliente vai ficar totalmente satisfeito, com zero dúvidas? Não. Porque é um produto que ele é totalmente personalizado. Você vai personalizar formato, medida, cor, acessório. Você vai conversar sobre uma série de demandas que são necessárias. E para você fazer tudo isso numa reunião online, é uma reunião que você vai ficar 5, 6 horas. Imagina você 5, 6 horas na frente de uma tela de Caracas. computador, insuportável. Não Uhum. tem como. Não tem como acontecer isso. Sim. E enquanto você está numa loja, a gente tem cliente que fica o dia inteiro dentro da loja, almoça, janta na loja, e ele nem percebe. Ele vai embora Caracas. dando risada, super contente, super satisfeito. Esse cliente tem dúvida? Zero. Porque ele veio de lá do interior de São Paulo, tem cliente aí que viajou já 300 quilômetros, 500 quilômetros para vir para a loja. Ele veio, a Maravilha. gente usa o termo, veio para resolver. Então, ele veio, passou o dia na loja, resolveu tudo, e ele foi embora. Tudo comprado, tudo certinho. A gente nunca mais viu o cliente, porque a gente entregou os móveis, instalou, e ele só falou, pessoal, ficou ótimo, ficou perfeito, tudo do jeitinho que eu comprei. Online, teria ficado dessa forma? Não teria. Então, isso foi uma coisa que a gente entendeu aí com o formato online de lá da pandemia. E para a exigência do cliente de imóvel planejado, para a expectativa extremamente elevada que os nossos clientes trazem, a venda online é ineficiente. Nossa, eu não sabia disso, porque a gente vê, né, muitos fazendo ali no digital e a gente acha que vai ficar daquele jeito ali. E aí você falando agora realmente de cor, nem sempre de fato, é mesmo. Diverge. E ficar 6 horas numa reunião. Não dá. Ah, fala sério, misericórdia, não. Não dá não. Rosane, como é que você vê a Rosane daqui a 10 anos no futuro? Deixa eu ver, eu vou estar com 52 anos, minha filha mais velha com 21. Puxa, eu vou estar colocando minha filha na faculdade. Eita maravilha, coisa boa. Eu espero que eu tenha uma equipe bem sólida lá na loja, que eu consiga estar mais de fora, né? Que eles consigam estar desenvolvendo ali o trabalho mais independentes, porque hoje a gente tem um programa de trainee lá na Decorata. A gente está na 4ª edição do programa de trainee, que consiste em quê? Em nós formarmos as nossas consultoras de venda. Então, quem está finalizando o curso de arquitetura ou designer de interiores ou está recém-formada, nós contratamos. Aí a gente tem um programa de treinamento por um período com essa profissional. E aí ela se identificando ali com os valores, gostando do trabalho, aí é quando ela começa efetivamente a trabalhar conosco com atendimento ao cliente. Claro que já teve trainees que nem chegou no período final, que em menos da metade do período já estava trabalhando, porque realmente entendeu ali muito bem, desenvolveu muito bem. Maravilha. Então, hoje a minha equipe é uma equipe que é muito fiel, é uma equipe que eu formei, porque a gente se alinha em valores. A expectativa que eu tenho do trabalho é uma expectativa que elas também têm. Então, eu acho assim que as pessoas elas se aproximam porque elas são semelhantes, porque elas têm o mesmo intuito. Então, eu espero que daqui 10 anos a minha equipe seja isso, seja uma equipe independente e que compartilhe totalmente desses valores. E aí eu consiga coordenar outros projetos, né? Eu tenho vontade de expandir a marca de outras formas e que hoje eu não tenho tanto tempo para fazer isso porque eu tô na operação. Isso aí, de quais formas? Por exemplo, networking é uma coisa que eu gosto muito e hoje eu realmente não tenho tempo. 24 horas no dia para mim é pouco. Não consigo cuidar com tanto carinho quanto eu gostaria. Então, quem sabe daqui a um tempo eu vá conseguindo lidar com isso melhor. Meus filhos são muito pequenininhos também, né? Então, Sim. demanda bastante da minha atenção. Então, aos pouquinhos também eles vão crescendo e aí a gente vai soltando as coisas. Então,
Acho que vai ser isso. Quem sabe a Sara já vai estar trabalhando comigo. Ela É disse isso, que quer, né? que maravilha. Vocês pretendem levar a decorada fisicamente para outros lugares ou então você acha que não tem necessidade, Tainara? Acho que a estrutura que a gente tem hoje, ela é uma estrutura que a gente tá conseguindo trabalhar de uma forma muito eficiente e que a gente dá conta de entregar tudo aquilo que a gente promete para o cliente. Às vezes, quando faz o crescimento muito rápido da empresa, se você não constrói esse crescimento, ele pode te dar um ônus lá na frente. Quando nós tivemos o nosso primeiro crescimento, que foi quando o Gilberto veio para cá e a gente veio para trabalhar comigo, né? E aí a gente quis aumentar a loja, nós focamos no pós-venda. Se a loja vai crescer em venda, eu preciso ter um pós que acompanhe. Então, a gente primeiro investiu o quê? Investiu em logística própria, em Muito equipe de bom. montagem própria, criou todo um setor de assistência técnica, para daí ampliar a loja. Então, um crescimento, aumentar a loja, não é uma coisa tão simples. Para o cliente, quando ele vê aquela loja grande, nossa, cresceu, dobrou, triplicou de tamanho, é maravilhoso. Só que essa estrutura cresceu também nos bastidores. Se não cresceu atrás, não vai dar conta. Não vai dar conta. Não vai. E aí, você frustrar o resultado para o teu cliente é muito pior. E aquele teu crescimento vai por água abaixo. Então, o crescimento, ele precisa ter uma progressão correta, bem calculada, né? Bom demais. De fato, não adianta crescer o espaço se a sua mente ela não expandiu ali junto. Sim. Não é de fato isso. Se você pudesse dizer algo assim para o mundo, para seus filhos, para seus clientes, e ficasse para a vida inteira, que não viesse a se esquecer nunca, o que é que você iria dizer? Eles respeitarem as pessoas, para serem fiéis aos valores deles, para ajudar, um ajudar o outro. Essas coisas são as coisas que baseiam a minha vida. Então, você ser bom, você ser respeitoso, essas coisas elas vão te trazer retribuição. Eu, por exemplo, quando tô ali trabalhando com as minhas trainees, quando eu ensino elas, tento ensinar para elas o que eu sei, é porque lá atrás eu tive uma pessoa que também me ensinou. Então, de certa forma, eu tô devolvendo para o mundo o que o mundo me deu. Então, é isso que eu busco mostrar para os meus filhos. Às vezes acontece alguma coisa com a Sara, com o João, e aí eles falam muito do outro. E aí eu oriento eles: olha, não faz pelo outro, não é por conta do outro, é por sua conta. Você gosta de fazer isso? Você acha que isso está certo? Você acha que isso é bom? Então é isso que a gente tem que analisar. Se a outra pessoa não está fazendo legal, não está fazendo certo, tudo bem. Vamos deixar para lá. Faz o seu, seja bom, seja generoso, seja justo, e isso vai te gerar um resultado. Às vezes não é rápido, mas vai dar certo, confia nisso. Então, hoje, o que baliza o meu trabalho é isso, é não fugir dos meus valores, do que eu entendo como ética, porque eu falo que ética, ela é questionável, ela é Sim, subjetiva, para cada um. cada um tem a sua ética. E aí a minha ética é sobre isso, é sobre olhar para o meu trabalho e buscar o meu trabalho ser melhor a cada dia dentro do que eu consigo fazer. A gente ter o outro, ele é importante porque ele te tira às vezes ali do teu do teu lugar de segurança, né, te provoca, te dá uma cutucada. Mas não é por conta daquilo que você vai mudar, você tem que mudar porque é importante para você, porque faz sentido para você. Muito bom ter esse pensamento, porque é muito difícil achar alguém que queira passar para outra pessoa aquilo que ela sabe. Porque, né, tem muitas pessoas que acham que, mas se eu passar, ela vai roubar, entendeu? Ela vai fazer outra coisa. E é muito bom isso, porque quando você aprende que é bom delegar, isso quer dizer que você já ultrapassou teu nível ali de ser serva de alguém. E sim, você está ali para poder servir também. É muito bom isso. Hoje eu vejo a minha equipe trabalhando e eu tenho muita satisfação do que elas estão realizando. Na sexta-feira eu estava envolvida com a montagem do nosso stand para a maratona
E daí, quando eu retornei para a loja, elas estavam trabalhando todas juntas no projeto, que era de uma vendedora, mas todas as outras estavam Nossa, trabalhando que junto. maravilha. E eu cheguei, estavam todas assim em cima da mesa, debruçadas sobre aquele Coisa linda. projeto. E daí eu vi aquilo e falei: olha, eu tô muito, muito contente de todas vocês estarem aqui focadas. E elas disseram que achavam que eu ia brigar, porque elas estavam ali todas cuidando de uma única demanda. Não, pelo contrário. Ali você vê que não tem um clima de competição. Ali é uma equipe, é de uma união, tá equipe. todo mundo se ajudando. Então, hoje, você conseguir construir esse senso de equipe no mercado de venda, porque o ambiente de venda, ele é um ambiente de disputa, ele fala de dinheiro. Demais. Então, é um De ambiente quebra de objeção até umas horas, às vezes. pesado, né? Você tem meta para cumprir, porque a gente fala sobre casa, fala sobre amor, fala sobre carinho, sobre dores, coisas bonitas, mas a gente tem números para cumprir. Precisa cumprir número, senão não dá certo. Então é muita coisa envolvida ao mesmo tempo, e daí você vê toda uma equipe, todas mulheres trabalhando juntas, se ajudando. Isso é muito legal. Então é onde eu vejo, poxa, elas estão absorvendo de verdade o que eu tô passando. E elas são minha equipe mesmo, elas sabem, olha, tô fazendo isso pra Sara, tô fazendo aquilo pro João, ai, hoje eu tenho tal coisa, porque eu convivo mais com elas do que eu convivo com os meus filhos. Então a gente tem essa troca. Eu tenho uma consultora que ela tá pra dar luz, tá gravidinha, então todo mundo tá Que trabalhando legal. pra poder ajudá-la, pra ela sair tranquila pra ter neném. Então, esse trabalho, isso é tudo muito gostoso, é tudo muito positivo. Então é aonde eu tô deixando de verdade ali o meu legado. Pode ser que teve a pessoa já que trabalhou comigo que não entendeu sobre isso, porque a gente não consegue agradar todo mundo e não passar Sim. tudo para todo mundo, Uhum. porque tem sobre a compreensão do outro, né? O que eu Sim. falo não é o que você entende do que eu É falo. isso mesmo. Mas hoje eu vejo assim que eu tô com uma equipe num momento muito bom, que são meninas que compartilham dos mesmos valores. Eu nem preciso pedir muitas coisas para elas, elas já entendem. Eu chego, aquelas demandas já estão organizadas, já estão resolvidas. Então, hoje, o meu trabalho está mais leve por conta dessa equipe. Então, eu consegui de verdade passar para elas o que eu acho do trabalho, que é resolver problema. Eu falo, a gente tem que ser bom de resolver problema. E é gostoso resolver esses problemas para as pessoas ficam gratas, né, quando a gente resolve para eles. É bom, né, resolver, principalmente quando se trata de projetos que têm a ver com o lar, com a empresa, né, porque muitas vezes aquilo ali tem algo que leva até o próprio emocional, né, ali, né, então a pessoa já vai já com o coração, né, aberto, né, ou seja, já traz algo ali dela que ela queria já há muito tempo e vocês veem, vocês compreendem isso. Isso é muito bom, isso é lindo. A gente tem responsabilidade nos projetos. Quarto de criança, a mãe vai na loja para comprar o quarto porque a criança não sai da cama do casal. Então vai fazer o quarto para ver se dorme ali. A gente trabalha nisso com muita frequência. Então é uma responsabilidade grande que nós temos na hora de desenvolver o projeto. Teve uma situação que a gente desenvolveu o projeto, a mãe estava bem desanimada, assim, porque a criança já estava grandinha e não queria sair da cama. E daí, quando a gente estava finalizando a montagem, ele perguntou: eu vou poder dormir aqui nesse quarto? Não Ela não tinha brinca. falado que era o quarto dele. Nossa, que maravilhoso E aí ela isso. falou: você quer dormir nesse quarto, filho? Aí ele: eu quero, esse quarto é legal. Aí, então tá bom, então hoje você pode dormir aqui. Então a transição de sair da cama da mãe foi natural. Ela nem precisou, olha, esse é seu quarto, a partir de hoje você vai dormir aqui. Não teve esse trauma. Que lindo. Transicionou automático. Teve uma outra situação também que a gente estava fazendo venda de showroom, porque a loja tem um showroom, e quando a fábrica troca a coleção, nós vendemos essas peças com desconto especial. E daí um cliente ele se interessou pelo ambiente, que era um quarto infantil, e aí ele levou a filhinha para conhecer, mas pediu pra gente não falar nada. Então ele queria levar a menininha para ver o quarto, para ver se ela gostava, e aí se ele visse que ela curtiu, ele ia comprar. E aí ela chegou, ela entrou, brincou, se divertiu. E aí ele: filha, você gostou desse quarto? Ela: nossa, pai, eu amei. Você podia fazer um desse para mim? Nossa, que maravilha. E daí ele: filha, você quer um desse? Ai, pai, eu quero esse. Você quer esse? Eu quero esse. Aí ele fechou. Que Então, parece maravilha. que foi combinado mesmo, assim, mas não foi. A criança, parece que aquilo estava reservado, né, para criança. Então, nós temos
essa responsabilidade, de certa forma, internalizado, né? O cliente ele tem esse sonho para realizar. Tem 2 semanas que nós fechamos um contrato com uma professora, e quando ela assinou o contrato, ela chorou, ela emocionou a gente demais, porque ela é professora, ela trabalha numa área periférica, e ela falou que os alunos dela já são mais adolescentes e muitos de famílias desestruturadas, famílias não convencionais. Então, é muito difícil mantê-los na escola e acreditar que o estudo traz resultado, que o trabalho vai te transformar. Então, ela falou que é uma responsabilidade muito grande com essa turma. E ali, quando ela estava assinando aquele contrato, ela sendo professora de periferia e pagando alguma coisa com o trabalho dela, que é um trabalho tão desmerecido no Brasil, aquilo era a prova viva de que é possível. Então, aquilo estava certificando para ela mesma que ela pode, que é possível. Então, se ela consegue, outros vão conseguir. E aí, como é que você assina o contrato com o cliente te falando isso e você não chora? Verdade. Porque isso é uma realidade. Então, ali foi extremamente emocionante e foi muito valioso pra gente. Então, ali o que foi importante não foi o fechamento da venda, a comissão que a gente recebeu, foi essa história, foi essa conexão. Olha o valor que tem essa venda. Então, pra mim, construir essas histórias com as pessoas é o que me faz trabalhar nisso há 25 anos. Que coisa linda, muito bom. É bom ouvir isso, porque, tem, né, eu jamais iria olhar a sua empresa com esses olhos que você está me dizendo agora. Opa, nossa, se alguém for lá e chorou por estar realizando um sonho ali, né, que parecia ser impossível e vocês não pensaram somente: "Não, aqui é só mais uma venda", não, aqui é um sonho. Isso é maravilhoso, é uma Sim. visão maravilhosa. Muito bom isso. Fico muito feliz porque a gente acaba sabendo aonde que nós podemos ir, tá. E aí a gente sabe que além do o trabalho bem feito vai ser feito com muito amor, com muita dedicação. Sim, sim. Muito bom isso, viu. Hoje, se você perguntar o que que faz a Decorata ser diferente de outras lojas de móveis planejados, é justamente esse cuidado, esse olhar, é a gente estar ali de perto, porque eu e o Gilberto, nós estamos presentes o tempo todo na operação. Hoje mesmo nós tivemos um café com alguns parceiros e a gente focou muito nisso, que o diferencial da nossa empresa é exatamente isso. Quando você liga lá na loja, você marca para fazer uma reunião, eu vou estar lá. E é curioso porque eu apareço em alguns vídeos, né, no Instagram, e daí o cliente fala: "Você é a moça do Instagram? Você fica aqui na loja?" Aí eu: "Sim, fico aqui na loja, eu vou te ajudar a comprar o teu móvel planejado". Então, o cliente ele tem uma expectativa e na hora Uhum. que eu tô ali junto, tem um valor diferente. Quando vai fazer agendamento da entrega, vai fazer agendamento da montagem, o Gilberto tá ali de perto, ele tá vistoriando de perto, vendo se tá tudo do jeitinho que a gente orientou a equipe a ser feito. Isso é muito importante. E aí, se você vai refinar hoje qual empresa que tá o dono, que tá a dona lá na operação, do jeito que a gente fica, não tem, não tem. Então, hoje sou empresária porque é assim que chama, né, mas eu acho que eu sou dona de loja. O termo certo pra mim é dona de loja, porque a dona de loja é aquela que fica com a barriga no balcão, né. É que o nosso trabalho é mais chique, a gente fica no Fica no computador fazendo computador, né. projetos, somos formados e tal, mas é esse trabalho corpo a corpo, de você saber o que tá acontecendo, de você saber o nome de todos os clientes, Muito bom. de saber qual que é o projeto. Hoje eu te falo, eu sei 100% dos projetos que a minha equipe tá trabalhando, porque a gente tem estratégia estudada para cada um desses clientes. Que maravilha, muito bom, hein. Eh, deixa uma mensagem pro pessoal de casa, para quem quer se formar em designer, né, de que foi o teu começo, para quem quer empreender, seja nessa área ou então em outra, porque sempre tem um, né, começo. Deixa aí uma mensagem pessoal de casa. Bom, com relação à arquitetura, à decoração, que eu falo para vocês aí que são estudantes, se certifiquem de que é isso mesmo que vocês querem fazer, porque eu mesma comecei com a faculdade de arquitetura e parei no primeiro ano, porque eu entendi que aquilo não era o segmento que eu realmente queria trabalhar.
E daí foi fazendo designer de interiores que eu realmente me encontrei, tô nessa área todos esses anos. Porque às vezes a gente vê um trabalho, acha aquele trabalho muito bonito, e quando vai pôr a mão na massa, a gente vê que não é tão legal. E poder trabalhar com o que você gosta é muito importante, porque você vai lidar com aquilo de uma outra maneira. Claro que nem todo mundo pode trabalhar com o que gosta, nem sempre a vida é tão simples, tão fácil, mas fazer essa análise quando é possível é muito importante. Sobre o empreender, é um 7-1 todo dia. Então, ter muita certeza, muita segurança dos seus propósitos, do que tem sentido para você, porque o teu negócio, ele é o reflexo do que você é por dentro. Se você quer coisas boas, se você entende que as coisas são funcionais, elas realmente serão para outras pessoas que vão se conectar a você. E é misturando tudo isso daí, um pouquinho de maternidade, que hoje eu cuido da Decorata e estou aí preparada para atender todos os nossos clientes. Que maravilha, muito bom. E quem quer achar a Decorata, qual que é o Instagram? Qual que é o telefone? Onde é que ela fica? Diz aí pra gente. A Decorata é a loja mais conectada nas redes sociais. Então, Coisa boa. pode procurar a Decorata em todos os canais. Pode procurar No Instagram, no Google, no Chat YouTube, GPT. TikTok. Teve um cliente que ele colocou lá no Chat GPT. Quero uma loja de móveis planejados em Praia Grande que tenha arquitetos. Mentira! E aí o Chat GPT mandou ir na Decorata. Tá, não brinca, sério mesmo? Sim, porque eu perguntei pra cliente, como que você chegou até a nossa loja? Vocês perguntam também? Sim. Isso é muito bom, Sim, hein? porque Diferencial isso aí. eu preciso entender da onde que aquele cliente Sim, veio, né? Sim, muito Se bom. foi uma indicação, se foi uma pesquisa no Google. E daí ela falou, você não vai acreditar aonde eu achei. Foi no Chat GPT. Olha, que maravilha. Chat GPT é um aliado, viu? Maravilha. Exatamente. Não, E aí o que foi bom é que a Muito menina bom. que tava atendendo ela era arquiteta mesmo. Imagina se fosse mentira. caraca, isso, que E top. aí colocou lá. Então, qualquer rede social que você colocar lá, Decorata Móveis, você vai encontrar. E aí a gente vai ter, claro, coisas diferentes para cada um dos públicos, né? Porque cada rede social tem um público diferente. Mas acaba que no Instagram, que a gente vai ter um volume um pouco maior, mas no YouTube nós temos diversos vídeos, tem alguns vídeos educativos mostrando a nossa indústria, porque a gente é uma revenda autorizada, nossa fábrica fica lá em Santa Catarina, tem alguns vídeos sobre maravilha. instalação. Então, em todos os canais vai ter alguma coisa educativa para o cliente que ele está buscando móvel planejado. A nossa loja fica no Boqueirão da Praia Grande, estamos há 13 anos no mesmo endereço, Rua Limeira 62. Então, bem fácil de achar, jogou lá no Google, já vai aparecer o PIN lá da Ou então, localização. só você jogar no Chat GPT que pronto, meu amor. Já achou ali mesmo. Maravilha, amei saber disso. Não, porque realmente é uma inteligência artificial, né? Assim, né? Que ela vai te trazer a verdade. Eu já fiz perguntas assim. Vem cá, o que você acha disso? Eu falei assim, com verdade? Aí, isso. Eu falei, cara, e é mesmo. Muito bom isso, muito bom mesmo. É, e é Maravilhoso. uma realidade, né? A inteligência artificial, ela é uma realidade. Sim. Então, a gente precisa saber fazer as perguntas certas para Pra ela te mim dar as é respostas que isso você mesmo. precisa. E aí, esse cliente fez a pergunta bem focada. E aí, foi lá para fazer o projeto conosco. E realmente era um cliente que ele era muito técnico. Então, não era qualquer resposta que ia convencê-lo. Ele fez orçamento em outras por lojas. isso, então, que ele foi até no chat, então, provavelmente, com certeza. Exatamente. Acho que ele fez umas 3 visitas até ele fazer o fechamento conosco, porque realmente ele fazia perguntas específicas, bem diferenciadas, aonde era preciso ter conhecimento aprofundado para poder vender para ele. Tanto que ele falou, eu sou muito difícil de ser convencido. Ele falou, eu tô 99% convencido de que eu vou comprar com vocês, mas eu ainda vou pensar em algumas coisas. Aí ele refinou um pouco as dúvidas até vir para fechar. Então, o cliente é bem exigente. Que maravilha. E o que né, faz vocês serem melhores ano após ano, né? Sim, Maravilha. Precisa essa. estudar, né? Precisa, aprender. muito bom, muito que legal. Muito bom saber disso. Amei, viu, ter te recebido aqui hoje, viu? Foi um prazer saber um pouco mais de quem é você, de quem é a Rosane, né? E a empresa por trás de tudo aquilo que né, vocês, né, casal, construíram, dos valores que você passa. Isso é maravilhoso, viu? Muito obrigada por
por compartilhar. Obrigada pela Tá bom, oportunidade de contar um pouquinho, né, da trajetória. Foi muito bom. Às vezes no dia a dia a gente não fica falando tanto, não fica contando tanto, mas o cliente que ele se interessa por saber isso, ele vai compartilhar dessas coisas e ele vai se sentir mais feliz. Porque quando a gente vai fazer aquele projeto, vai vender o móvel planejado, tem muita coisa que está envolvida. A gente tem realmente uma preocupação e um comprometimento muito grande em estar realizando aquele trabalho. A gente não faz só porque é um trabalho, porque é uma fonte de renda. Tem um propósito envolvido e a gente é muito comprometido. Acho que a palavra é sempre essa. A gente é comprometido com o trabalho que realiza. A nossa cidade é uma cidade em expansão, a gente está crescendo junto com ela e eu não quero sair daqui. Maravilha. Muito bom. Já ouvi até dizer que a Praia Grande é a Miami, né? Miami Beach, né? Já ouvi falar disso, o cara né? falou que Isso mesmo, e é de fato, né? Aqui tem, ainda vai crescer demais. Nossa cidade é maravilhosa. É muito bom, muito bom. Que maravilha. E uma das coisas em que a Rosânia falou aqui foi sobre propósito. Eu acho que tudo deu certo na minha visão, na nossa conversa aqui. Tudo deu certo porque teve propósito. Se não tivesse o motivo qual fazer isso, além disso, não iria ser hoje o que a Decorata é. Então, propósito e se desafiar é muito bom. Se desafiar e ser cada dia melhor. Então, se você quer também ser diferencial, sabe, aonde você está, tenha isso, o propósito, por qual motivo que você quer dar início. Então, por qual motivo que você está fazendo isso. Se você não tiver uma resposta, repensa, porque com propósito as coisas fluem muito melhor, não é, Rosana? Sem dúvida. Muito melhor, né? Sim, sim. E que papo mais gostoso, hein? A gente só vai parar porque tem um limite de tempo, gente. Senão a gente ia ficar aqui, viu? Olha que eu ia sugar. Eu ia sugando, hein? Maravilha. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Então, olha, eu tenho a certeza que você pegou isso e anotou muita coisa. Se teve coisa assim que você deixou passar, assista novamente, até que entre na sua cabeça o que é empreender com propósito. Porque foi tudo isso aqui que ela falou. Desde que começar a correr e atingir os 5 quilômetros ali, até ser o que é hoje a Decorata, tá bom? E nós vamos ficar por aqui até a próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Nos vemos lá.